A gente vai tratar agora de um outro tema ligado à primeira palestra, que é oração e necessidade de avivamento. E nós vamos tentar tratar isso à luz da Sagrada Escritura, tentando entender o que a Bíblia fala sobre avivamento e a ligação de avivamento com oração. Eu queria começar com algumas afirmações que são importantes e tem a ver com o que nós falamos muito rapidamente nesse momento de perguntas e respostas. Em termos bíblicos, não união com Cristo sem o Espírito Santo. Ele é a videira, nós somos as varas, é o Espírito Santo que nos nutre e nos mantém ligados à videira verdadeira. Então não há união com Cristo, não há um senso de deslumbramento, não há aquela união, aquela certeza de que nada vai nos separar do amor de Cristo sem o Espírito Santo. Não há igreja sem o Espírito Santo. Então, as próprias imagens que o Novo Testamento usa para retratar a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é a raça eleita, a geração real, sacerdócio real, corpo de Cristo, eu já mencionei, o templo do Espírito Santo. Todas essas imagens que são coletivas lembram que é somente pelo Espírito que nós somos colocados juntos. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há segunda vinda não há segunda vinda de Cristo sem o Espírito Santo também. Paulo, em Romanos 8, quando fala da vinda de Cristo, ele vai colocar que o Espírito Santo não só que coloca um anelo em nós para que Cristo venha, mas é o Espírito que prepara o caminho para a vida gloriosa de Cristo no último dia. Em síntese, toda a vida cristã é vida no Espírito. Se nós estamos unidos com Cristo é por causa do Espírito, se nós somos beneficiados pelo sermão na igreja, pela Santa Ceia, pelo batismo, é por causa do Espírito de Cristo, se nós temos comunhão real no mundo totalmente dividido e fracionado, isso se dá por meio do Espírito de Cristo. Se nós temos boas experiências dentro da igreja, isso se dá por meio do Espírito. Então, toda a vida cristã é vida no Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito se queremos glorificar a Deus por meio da nossa vida como crentes em Cristo, por meio da nossa união como a única igreja, uma igreja de fato católica, né? Então esse é um ponto importante aí. Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente descobre que toda a vida cristã é vida no Espírito. O Espírito Santo é necessário para nós. Por isso que na igreja primitiva, os cristãos começavam seus cultos com um hino chamado Vem Espírito Criador. Todo culto. Era um hino latino simples, de uma estrofe. Então, antes da igreja começar todos os demais elementos do culto, cantar, recolher ofertas, ouvir a leitura do texto, ouvir a pregação, a explicação da leitura do texto lido, havia essa expectativa, e com isso se começava o culto, Vem Espírito Santo. Havia uma invocação para que o Espírito Santo viesse com poder, por assim dizer, dando energia para aquele culto, de tal forma que aquele culto fosse um culto aceitável para Deus. Então, toda a vida cristã é vida no Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. É nossa necessidade que o Espírito venha sobre nós com poder. Eu queria voltar, então, à definição de avivamento que eu dei há pouco. Deu problema aí no slide? Ok. Eu vou continuar, daqui a pouco o slide aparece aí. Ah, voltou? Ok. Isso aí. Então, eu queria voltar à definição que eu ofereci para vocês de avivamento. Então, avivamento, como eu defini há pouco, é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, ou igreja de determinada localidade, ou igrejas de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-as completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas, uma transformação radical da cultura por meio das missões, da educação, da reforma social, muitas vezes tal avivamento é acompanhado por sinais extraordinários e miraculosos. Esse é o meu conceito de avivamento, minha definição de avivamento. Espero estar ancorada na Sagrada Escritura, mas eu queria destacar que o avivamento vem por meio das orações dos cristãos. Então, o que é imprescindível para uma comunidade experimentar o avivamento é a oração. Uma oração objetiva, despojada de quinquilharias, totalmente centrada na majestade divina e que suplica a visitação desse próprio Deus. Aquele que ora por avivamento, ele não está satisfeito com o seu atual momento espiritual. Ele, em algum momento, provou mais de Deus, por exemplo, na conversão, uma conversão extraordinária, e ele tem saudade dessa familiaridade que ele tinha de Deus no passado. Então, agora,
nota que você tem definição e benefícios, mas agora esse crente, entendendo que ele precisa de avivamento, ele vai fazer uma fervente oração para que Deus visite a ele e a sua comunidade, renove a sua graça, o seu pacto nele e na sua comunidade. O que eu vou fazer agora é selecionar várias orações por avivamento que a gente tem na Bíblia Sagrada. Os Salmos são nosso livro de oração. A gente aprende a orar lendo os Salmos, e os Salmos têm muitas súplicas por avivamento que podem nos ajudar a guiar nossa oração, a preparar nossa oração para que ela seja uma oração aceitável a Deus e que dela, de fato, redunde em glória para o seu nome e avivamento para o seu povo. Por exemplo, Salmo 80, versos 18 a 19, nós temos uma oração já de súplica por avivamento. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Olha a primeira palavrinha ali, vivifica-nos. Há uma súplica básica, objetiva, para que Deus trate o seu povo agora como tratou no passado. E na estrutura hebreia de poema, o vivifica-nos está ligado com restaura-nos. A ideia é que Deus venha com poder para que o povo seja restaurado. A ideia é que Deus renove uma vida devocional, uma vida espiritual robusta, apaixonada, centrada em Deus, de tal forma que a igreja seja restaurada, o povo de Deus seja restaurado. Com isso, a face de Deus vai brilhar diante da comunidade e a comunidade vai ser salva, vai experimentar salvação. Também é interessante notar que aquele que ora direcionado ao Deus que se revela na Bíblia. Senhor, Deus dos exércitos. Ele está dirigindo sua fé àquele que comanda toda a criação, aquele que reina sobre toda a criação, ao único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que existe, é a esse que o salmista ora, suplicando em vivificação e restauração. Outro salmo diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. E é bem bonita a conexão aqui entre Deus renovar a sua presença entre o povo, Deus infundir uma nova vida, uma nova paixão no povo pelo próprio Deus e alegria. Muitas vezes nossa alegria é difusa, porque ela é pontual, a nossa busca por felicidade ela é focada no que é terreno, no que está diante de nós. É uma carreira, um casamento, ter filhos, ter uma diplomação, ter sucesso na igreja, tudo isso é passageiro e temporário. O texto aqui nos lembra a orar a Deus para que Ele renove sua aliança entre nós, para que Ele resplandeça sua glória entre nós e a gente tenha um tipo de contentamento, um tipo de alegria que permanece, porque essa alegria é suscitada por Deus e se satisfaz no próprio Deus. Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Uma pergunta para a gente aí. Agora, uma série de súplicas no Salmo 119, mais longo salmo da Bíblia, todo focado na majestade da lei de Deus, na beleza da lei de Deus, uma súplica para que a nossa alma seja conformada a essa lei. Salmo 119, verso 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo tua palavra. O salmista aqui entende que ele literalmente está com o rosto no chão, ele está com a boca no chão, completamente humilhado, completamente quebrantado, e ele agora implora vivificação, ele implora que Deus volte a ele com poder, renove sua beleza, sua glória na vida desse santo, mas, olha o ponto, vivifica-me segundo tua palavra. Então, de um lado, o crente não deve temer avivamento. O que o crente deve temer são as caricaturas que Satanás faz para embaraçar essa obra de Deus que a gente chama de avivamento. E a gente sabe que a gente está no caminho correto quando a gente implora que Deus nos vivifique, que Ele renove a sua presença entre nós por meio ou de acordo com o que Ele ensina na sua própria palavra. Ok? Então, a gente também não é entregue aqui a nossa imaginação, aos nossos sonhos do que deveria ser avivamento. Não, a gente pede para que Deus nos vivifique, nos erga do pó,
de acordo com a palavra dele. Outro texto aí do Salmo 119, verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A palavra caminho aqui ela é um sinônimo de palavra. Okay? O salmo inteiro canta a glória da lei. Então, o salmista, como é um poeta brilhante, para não ser enfadonho, não parecer enfadonho, ele vai usando sinônimos. O salmista aqui, ele implora para ser vivificado de acordo com o caminho do próprio Deus, de acordo com a palavra e o preceito do próprio Deus. Sobretudo, ele implora para que esse avivamento, essa vivificação, livre o salmista de olhar a vaidade, de contemplar a vaidade, ou perder tempo com aquilo que é passageiro, que não é permanente. Salmo 119, verso 40. Nota que todos esses textos aí são só no Salmo 119. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. A primeira sentença completa a segunda sentença. O salmista aqui, ele deseja a lei de Deus. Ele deseja os preceitos divinos. Ele deseja o livro da aliança. Ele quer andar segundo o livro da aliança. Aí ele suplica para que Deus o reavive, Deus o vivifique, segundo esse mesmo texto que é o livro da aliança, que é chamado aqui de preceito e de justiça. Em outras palavras, o salmista ele entende que a situação dele é desconfortável, ele não está, por assim dizer, no clímax da sua vida espiritual, ele já provou de Deus no passado, ele quer ser reavivado, ele quer ser vivificado, mas sempre tendo a Escritura Sagrada como paradigma, como modelo dessa vivificação. Ele deseja os preceitos, ele implora a vivificação segundo esses preceitos ou na justiça de Deus como sinônimo da lei divina. Outro texto é do Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, que tua palavra me vivifica. O salmista está espiritualmente seco, mas ele, em angústia, ele tem uma esperança, que se ele se aplicar a palavra divina, o coração dele pode voltar a saltar de alegria, ele pode voltar a ter alegria na presença de Deus, contentamento por causa da presença de Deus ao seu lado. Outro verso do Salmo 119, agora o verso 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Aqui, o próprio Deus é acrescido ao testemunho do próprio Deus. Então, o testemunho ali é um sinônimo para a lei. O salmista implora para que ele seja ajudado a guardar a lei da boca, que procede da boca de Deus. Só que antes de pedir para guardar o testemunho que sai da boca de Deus, ele pede vivificação. Agora, a vivificação é pedida aqui não segundo a palavra, o mandamento, justiça, segundo quem Deus é. Porque Deus é benigno, isto é, Deus tem não só a capacidade, mas Deus tem o prazer de fazer o bem, de espalhar a bondade por toda a criação. Então o salmista, ele ora para que ele seja vivificado segundo essa mesma bondade. Como há muito a ser dado pelo próprio Deus, há muito para ser conhecido em Deus, então o salmista suplica para que Deus, que é benigno, trate o salmista também com benignidade e assim, vivificado, ele vai guardar o testemunho que procede da boca de Deus. Outro verso do Salmo 119, agora o verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo tua palavra. As notícias daquela época, como as notícias atuais, não deverão ser as melhores, né? Isso leva o salmista a ficar muito aflito, a alma toda em turbulência, mas mesmo com as situações complicadas ao seu redor, ele implora por vivificação, de novo, segundo a própria palavra de Deus. Não segundo sua imaginação, não segundo a tradição dos homens, mas ele implora vivificação, essa renovação de aliança, essa presença poderosa de Deus em meio ao seu povo, segundo a própria palavra que o Senhor profere. Outro verso, Salmo 119, verso 149. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. De novo salmista, lembra que Deus é Deus e Deus é benigno. E ele implora, ouve-me de acordo com tua benignidade, a tua capacidade de fazer o bem. Aí ele pede, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. O juízo ali é sinônimo de palavra,
sinônimo de mandamento, então ele está pedindo para ele ser vivificado segundo a própria palavra de Deus ensina, que ele deve buscar essa devoção robusta, calorosa, essa experiência da presença de Deus, mas há um ponto importante aqui que é novo nos Salmos. A palavra Senhor ali aparece em versalete, ok? Destaque, porque no original o salmista está lembrando a Deus do nome sagrado de Deus. Ele está orando diretamente a Yahvé. Alguma coisa do tipo, Senhor, me vivifica, tu que és bom, porque o Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é aquele que apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia. O Senhor é aquele que é. Eu estou usando o seu nome especial que o Senhor só revelou para a gente, para a tua igreja, para o teu povo aqui no Antigo Testamento. Então Deus, o Senhor que estabeleceu tantas promessas, deu tantas promessas para o teu povo na tua palavra, lembra da gente. Trata a gente de forma familiar, visita a gente com poder, vivifica-nos. É isso que o salmista está pedindo e ele agora destaca o nome santo de Deus, como se ele botasse uma carta que não tem como ser derrubada na mesa. Lembrando, olha, eu conheço o teu nome. O Senhor se revelou a nós, teu povo, pelo nome. E agora nós estamos te invocando pelo teu nome, que não pode ser pronunciado, para lembrar do que o Senhor estabeleceu para nós e invocar tuas promessas de vivificação para nós. Salmo 119, verso 154. Pleiteia minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, num salmo que celebra a lei, que celebra a palavra dada, o pedido é que Deus reavive o seu povo de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com a Sagrada Lei. Outro verso do Salmo 119, agora o verso 156. Muitas são, ó Senhor, de novo a palavra em destaque, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. O que o salmista está fazendo aqui? Ele entende que Deus se revelou para ele e para o seu povo na Sagrada Escritura, no livro da lei. Nesse livro há promessas de vida abundante para o povo, de uma espiritualidade alegre, passional, centrada em Deus. Mas, de outro lado, ele está também lembrando a Deus quem ele se revela na Sagrada Escritura. Ele é o Senhor, de novo, a palavra em destaque nas nossas Bíblias, mas ele lembra que esse Senhor, esse Deus que é aquele que é, esse Deus que é o único ser imortal, que existe antes de todas as eras, que criou todas as coisas, os céus, a terra e tudo que neles há, esse Deus também é misericordioso. E misericórdia é uma palavra extremamente bonita e rica, e ela significa que Deus se refreia e não dá aquilo que nós merecemos. O que a gente merece é morte, o que a gente merece é inferno. E o salmista está aqui lembrando a esse Senhor que ele é misericordioso e está pedindo para ser tratado com misericórdia. Isto é, Deus tem aquele salmista em seu coração e se refreia de derramar sua ira sobre ele, antes está pronto a derramar seu favor, sua misericórdia, e o salmista lembra a Deus quem ele é para receber essa vivificação. Salmo 119, verso 159. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo tua benignidade. De novo a palavra Senhor em destaque. E mais uma vez o salmista lembrando a Deus quem é Deus. Ousadamente lembrando a Deus suas promessas. E isso é uma liberdade que o cristão tem. Aquele que recebe Jesus pela fé, agora tem uma relação com Deus como uma relação com um pai verdadeiro. E um pai que faz promessas, ele faz promessas para cumprir. Então o salmista está aqui lembrando a Deus que ele é bom, ele é benigno. Então, já que Deus é benigno, Deus quer dar contentamento, alegria, a experiência da sua presença entre o povo, e o salmista lembra a Deus desses pontos todos. Por fim, Salmo 143, verso 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Bem impressionante. Salmo após salmo, suplicando para que Deus volte a tratar o seu povo como Deus agiu no passado. Agora, de novo, em outro contexto, o salmista, nota lá a palavra Senhor em caixa alta, lembra Yahvé, o Deus que tem velado pela aliança, o Deus que desde os primórdios tem chamado para si um povo que lhe é peculiar e cuidado desse povo, ele está pedindo para que Senhor,
por amor de si mesmo, vivifique o povo, para que o povo seja salvo da angústia. Por amor do teu nome. Então, quando a gente ora, a gente pode orar da seguinte forma: Senhor, olha o estado da tua igreja, no qual me incluo. Olha o estado da tua igreja. Nossa falta de paixão por ti, nossa falta de amor pela palavra, nossa falta de paixão para comunicar a mensagem do evangelho para outras pessoas. O que mais falta? Quanto tempo o Senhor vai demorar para vir a nossa direção? O Senhor não percebe que nós estamos errando? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. Então, por amor ao teu nome, reaviva a tua obra entre nós. Porque quando o povo de Deus é frágil, está sendo perseguido, é apático, é o nome de Deus que está em jogo, não é o nosso nome. E aí, com o salmista, a gente pode ousadamente se dirigir a Deus com confiança, colocando ele: Senhor, olha a tua comunidade do Japão. O Senhor não é o Senhor que endurece quem quer e tem misericórdia de quem quer. Quando o Senhor vai se voltar com misericórdia para nós aqui, mudando a nossa situação? O Senhor já não fez isso no passado? É o teu nome que está em jogo. O Senhor vai deixar que o teu nome seja envergonhado? Então, por amor ao teu nome, vivifica-nos, tira-nos da angústia. Abacuque 3:2, que é um texto ligado ao avivamento. O profeta, respondendo à revelação que Deus lhe dá nos capítulos anteriores, ele ora: ouvi, Senhor, de novo em destaque a palavra, né? Ouvi, Yahvé, a tua palavra e temi. Aviva, ó Yahvé, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. No tempo da tua ira, lembra-te da misericórdia. E essa é uma oração bonita para se fazer em tempos de turbulência. Incerteza política, incerteza econômica, incerteza social. A gente nota manchetes destacando terrorismo, corrupção, falta de sentido. Num tempo onde a ira de Deus está sendo manifesta, nós imploramos que Deus tenha misericórdia do seu povo, trate o seu povo com um favor especial e reavive, reanime. Né? A expressão aqui é diferente, aqui um pouco diferente das anteriores. Né? A gente está vendo aviva, vivifica, aqui é aviva o teu povo. Nós somos o povo de Deus, nós temos o selo dele por meio do nosso batismo. Quanto tempo mais a gente vai aguardar vendo os inimigos fazendo pouco da igreja? Pessoas sendo mortas por causa do testemunho da fé, como no Sri Lanka no começo dessa semana. Quanto tempo mais nós vamos precisar aguardar para que Deus venha com poder entre o seu povo? E Deus vem. Pensa na África. Há 150 anos atrás, a comunidade cristã na África era ínfima, minúscula. Hoje é o maior crescimento da fé cristã em toda a história. Na África, nem o Islã cresce tanto quanto a fé cristã. O que está acontecendo ali? Deus está avivando o seu povo. É uma igreja perfeita? Não, é uma igreja cheia de defeitos, como em todo canto da terra. Nenhuma igreja é perfeita, nem a igreja que eu pastorei é perfeita. Começar do pastor deles, que é o cara que tem mais defeito ali naquela comunidade. Mas Deus vela pelo seu povo, porque é o nome de Deus que está em jogo. Então, num tempo de turbulência, de convulsão social, a gente olha para cima, olha para o Senhor, na sua majestade, na sua glória, e implora: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faz-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí tem um outro pedido em Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos atritos. Eu amo esse texto, porque nas primeiras linhas você vê uma imagem exaltada de Deus. Deus é o alto, Deus é o sublime. Isso é impressionante. Deus não é alguém com que a gente tem familiaridade. Deus não é um amigão, não é o você. Deus é maior do que todas as galáxias reunidas. Deus é maior do que todo o cosmos. E Ele criou todo o cosmos. Ele, por uma palavra de poder, fez com que da existência, do nada, viéssemos a existir. Esse Deus é o alto, Ele é o sublime, Ele habita na eternidade. Ele está em uma categoria muito mais elevada do que a nossa. Ele é o santo, quer dizer, ele é totalmente puro. Ele não consegue ver o pecado diante de si.
ele é completamente reto, ele é justo, ele não tolera a maldade. Mas esse Deus que é alto e sublime e que habita num lugar alto e sublime, olha a repetição. O autor, inspirado, ele quer enfatizar esse ponto aqui. Esse Deus que habita num lugar alto e santo, que é impenetrável para nós, ele também vem ao contrito e abatido do espírito. Para fazer o quê? Para vivificar. 2 vezes é dito isso. Ele habita com o contrito e abatido, ele vivifica os espíritos abatidos e vivifica o coração dos contritos. Não é maravilhoso isso? E aqui, irmãos e irmãs, isso para mim é muito tocante, porque o profeta está visualizando o povo no cativeiro, totalmente esmagado, Jerusalém destruída. Em outras palavras, essa promessa aqui independe do número do povo de Deus, independe se o povo de Deus tem um templo bonito ou cultua num lugar alugado. Isso não entra no enquadramento aqui. O que resta para nós aqui é que esse Deus que está muito acima da gente vem a nós quando nós nos apresentamos como abatidos e contritos. Abatido? Tem misericórdia de mim, pecador. E aí esse Deus, que existe numa categoria muito acima da nossa, o alto e sublime, que habita na eternidade, ele está acima da própria eternidade, ele visita o seu povo. Isso não é emocionante? Mais uma vez, isso não depende de números, não depende de diplomas, não depende do lugar onde a gente cultue. Depende do quê? Da glória e da majestade de Deus, que é muito maior do que toda a criação junta, e, do outro lado, esse Deus que responde quando nós nos colocamos diante dele como abatidos e contritos. Aí nós temos agora esperança. A esperança vem de um texto que todos vocês conhecem. 2 Crônicas 7, 13 a 15. O texto diz: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se nós somos o templo de Deus, que substitui aquele templo do Antigo Testamento, se nós nos congregamos juntos, mais uma vez, o templo não é o prédio, a igreja não é o prédio é simplesmente um lugar funcional para nós nos reunirmos. Mas se nós, como templo de Deus, nos unimos e suplicamos, o texto diz que se nós nos humilhamos, se nós oramos, se nós buscamos, se nós abandonamos, nos convertendo dos nossos maus caminhos, então, o que Deus faz? Ele ouve oração, ele perdoa os pecados, ele sara a terra. Vocês acompanham a situação no Brasil, talvez mais do que muitos brasileiros. Gente, como explicar um país como o nosso, que poderia ser uma potência mundial? Vocês estão aqui no Japão. Alguns de vocês conhecem os Estados Unidos. Nosso país era para ser, tá lado a lado com essas duas economias, em termos de educação, civilidade, etc. Não vou cansar vocês com isso. Mas por que nós patinamos, nós, que estamos chegando a quase 40% da população de evangélicos, porque nós, o país, patinamos, corrupção, as mesmas histórias de sempre, violência, 60 mil mortos por ano, e etc. Nós que nos orgulhamos de ser a terra de Santa Cruz, nós que nos orgulhamos de ser uma das grandes nações cristãs, das grandes potências cristãs do mundo, muito provavelmente porque nós não clamamos pelo nome de Deus, nós não nos humilhamos, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, nós não nos convertemos dos nossos maus caminhos. Escandaliza a gente descobrir que traficantes, filhos de evangélicos, se reúnem para orar, para pedir proteção, para Deus fechar o corpo deles antes de saírem para fazer crimes. Escandaliza saber que nossos índices de divórcio são tão elevados quanto daqueles que não são cristãos. Escandaliza saber que muitos entre nós não têm nenhum problema em ter sexo antes do casamento, ter uma vida promíscua antes do casamento, mesmo estando dentro da igreja. Não conhecemos Bíblia, mal lermos o texto sagrado. Ok,
Então, a gente continua enchendo a boca, nós vamos nos tornar, 40% da população brasileira vai se tornar evangélica em 2025, 2030. E essas são as projeções dos estudiosos de demografia no Brasil. Cadê o impacto disso no nosso país? Nós temos agora um presidente temente a Deus. Bom, é um avanço, dado que já tínhamos antes. Mas e aí? O que significa isso no final das contas? Se nós não nos humilharmos e orarmos e buscarmos nos converter dos nossos caminhos. Se avivamento impacta a cultura, transforma a cultura, então se Deus dá um avivamento poderoso para a igreja brasileira, a nação brasileira é mudada também. Se Deus dá um avivamento aqui no Japão, a nação é mudada, como na Coreia. Os vizinhos de vocês aqui, onde os coreanos já tiveram presbiterianos como presidentes da república. Então, o ponto aqui que nos toca, dado todo esse quadro de súplicas por vivificação, por avivamento, é nos humilharmos, orarmos, buscarmos a Deus, abandonarmos e nos convertermos nos nossos maus caminhos, na esperança de que Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa terra. Porque no avivamento, voltando para a minha palestra, algo que eu deveria ter destacado lá, se você for lendo depois da sua Bíblia os avivamentos do Antigo e Novo Testamento, você vai perceber um ponto. Nenhum avivamento, ou todo avivamento que vem depois é maior do que o primeiro. Então, se você começa a notar de Êxodo até o livro de Atos, cada avivamento é maior do que o outro. Cada avivamento vai tornando mais santo o povo de Deus, vai dando uma percepção cada vez maior da grandeza de Deus para esse mesmo povo, e cada avivamento vai implicando em transformação do que está ao redor. Então, agora eu introduzo um pouco de história. Grande parte das conquistas sociais do Ocidente se dão por avivamento. Hoje o pastor quer ser um ativista social. Ele está colocando o carro na frente dos bois. Ele está trocando o chamado dele para ser um pregador da palavra, talvez um dos maiores privilégios que Deus deu para um homem na vida, um privilégio que nem os anjos têm. Então esse homem troca esse chamado para tentar reformar a sociedade. Isso começa lá nos Estados Unidos, século XIX. Campanhas contra a bebida alcoólica, campanhas contra fumo, campanhas pelo voto feminino. Tudo legítimo, mas não é esse o papel da igreja. A igreja, ao tentar reformar a sociedade, perdeu sua própria alma. Agora, quando a igreja é reformada internamente, quando a igreja é, para usar a linguagem que a gente está usando aqui agora, quando a igreja é reavivada, isso implica uma mudança da sociedade. A Escola Bíblica Dominical surgiu por quê? Porque um homem, um episcopal, Robert Hicks, que era jornalista, ele entendeu que a igreja precisava da educação para as crianças abandonadas. Ele era um pregador de presídio. Se ele não pregasse para aquelas crianças agora, elas não mudassem agora, daqui a 10, 15 anos ele está pregando para aquelas crianças do presídio. Então, ele contratou do próprio bolso 4 mulheres, contactou 4 igrejas em Gloucester, pediu para essas igrejas abrirem as portas do templo 1h30 antes do culto, e ele, com essas mulheres, começou a chamar crianças para aprender a ler por meio da Bíblia, para aprender história por meio da Bíblia, a pensar matemática por meio da Bíblia. Em 3 anos, por toda a Inglaterra, 300 mil crianças abandonadas e carentes estavam matriculadas na escola dominical. Libertação dos escravos. Um jovem de 24 anos chamado William Wilberforce, ele era anglicano, mas ele se converte à fé. Aí ele quer abandonar o chamado dele, o trabalho que ele tinha, para ser pastor. Ele era deputado. O mentor dele pergunta para ele, você foi chamado por Deus fazendo o quê? Sendo um deputado no parlamento. Ok, então permaneça nesse chamado. Descubra uma causa que honre a Deus e permaneça nesse chamado. Nota, ele não era pastor. Ele entendeu que uma causa que honraria a Deus seria a libertação dos escravos por todo o Império Britânico, o império onde o sol nunca se punha. Só que ele descobriu que ele não podia fazer isso sozinho. A semelhança de Esther, que tinha Mordecai, ele precisava de pastores. Aí ele foi ser amigo do John Newton, autor do famoso hino Amazing Grace, que vários de vocês conhecem. Ele foi ser amigo de um outro pastor chamado Henry Van. Ele fez amizade com John Wesley, que dizia que o mercado de escravos, o tráfico de escravos, era uma nódoa, era a pior mancha no Império Britânico. E ele se uniu com outras pessoas e formou um grupo chamado Grupo de Clapham. Então, ele lutou pela libertação dos escravos, outra pessoa lutou pela tradução da Bíblia
para o máximo de idiomas possível. Aí fundou-se o que a gente chama aí de a Sociedade Bíblica Unida. A Sociedade Bíblica Brasileira é ligada à Sociedade Bíblica Unida. Aí outra pessoa começou a lutar por reformas na carceragem, para ter um sistema prisional onde as pessoas pudessem ser mudadas ali dentro também, não fosse só uma punição pura e simples. Ok, rapidamente o Império Britânico se transformou. Nota, Henry Van, John Newton não abriram mão da pregação, eles permaneceram pregadores, mas a influência do avivamento por meio da pregação deles foi tão intensa que isso redundou em melhoras sociais em todo o país, em todo o Império Britânico, com reflexos do mundo inteiro. Se o Brasil foi obrigado a proclamar a libertação dos escravos em 1888, é porque não havia mais tráfico de escravos, não havia como manter um sistema iníquo e pecaminoso no Brasil, o último império onde a escravidão foi abolida. Por quê? Porque a libertação dos escravos havia sido promulgada anos antes por causa de William Wilberforce. 4 dias antes de ele morrer, ele foi recebido do parlamento, de estar aposentado. Outras pessoas, amigos dele, filhos da fé, continuaram a obra dele. Ele é chamado no parlamento, já bem idoso, e ele, quando entra no parlamento, ele é aplaudido de pé, porque ali estava sendo promulgada a libertação dos escravos. 4 dias depois, o servo do Senhor descansa. É isso que o avivamento produz, um impacto na sociedade. Então, se de um lado a gente se humilha e ora e busca e se converte, a gente tem a expectativa que Deus venha sarar a terra, não de forma sensacionalista ou por mera palavra, mas de fato a terra é sarada, escolas são fundadas, universidades são abertas, começa-se a pensar na amplidão do comando de Deus por toda a criação. Deus não será o Senhor da terra, Deus já é o Senhor de toda a terra, e cristãos alimentados por boa pregação e avivados pelo que Deus está fazendo naquela igreja, ousadamente começam a, de fato, para usar a palavra de Jesus, ser sal e luz do mundo. Pula 2 slides aí, por favor. Vamos avançar um pouquinho aí. Será necessário buscar a vinda do Espírito hoje? Alguém pode pensar, poxa, olha, todos os textos bíblicos que foram lidos aqui são do Antigo Testamento. Será que eles têm alguma coisa a ver com a gente no Novo Testamento? Ok, na primeira palestra eu não li, eu só citei os textos do Novo Testamento que mostram a Deus, por meio do Filho, concedendo o Espírito Santo para a igreja. Olha só o texto bíblico aí, os textos bíblicos, né? Primeiro, João 20, 19 e 23. Talvez o primeiro grande avivamento do Novo Testamento. Olha o que o texto diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, tenta visualizar os detalhes em cada passagem que a gente vai lendo, para você ver que os detalhes são similares, ok? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. O lugar estava fechado e Jesus entrou ali. Jesus ressurreto, com o corpo ressurreto, ele tem um poder agora que mesmo tendo um corpo ressurreto, a nossa semelhança, o ambiente físico não o restringe mais. E ao mesmo tempo que ele passa, ele entra num ambiente todo lacrado, todo fechado, as pessoas veem as marcas, as chagas do crucificado nele. Aí os discípulos alegraram-se, portanto, né, e ao ver o Senhor, aí disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Alguns intérpretes, sobretudo mais conservadores, vão chamar esse pequeno Pentecoste aqui de algo que vai acontecer no futuro. Então é uma prévia do que vai acontecer em Atos. E Atos que você tem de fato o Pentecoste. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Se você notar, a linguagem é quase um eco de Atos 2. Já vamos ler o texto de Atos 2 já. Mas nota, a casa está fechada, os discípulos estão com medo, agora é o próprio Jesus que aparece a eles, e na estrutura do Evangelho de João, a glorificação de Jesus e sua crucificação, é necessário que Jesus seja glorificado na cruz para que o Espírito Santo venha. E em João 14 e 16, nós aprendemos que é o Jesus junto com Deus que vai, Deus o Pai, que vai conceder o Espírito Santo para a igreja.
Então, Jesus aparece a esses discípulos antes da sua ascensão, ok? Sopra sobre eles o Espírito Santo, uma imagem de Gênesis capítulo 1, os poderes de nova criação irrompem agora na igreja, e para mostrar que eles de fato receberam o Espírito, Deus lhe dá o poder das chaves. Isso é dado naquele momento. Não é prometido o que vai acontecer mais adiante, depois da ascensão de Cristo. Antes da ascensão de Cristo, o Espírito Santo já é concedido para esses homens reunidos, escondidos com medo dos judeus. O Espírito Santo é dado e já é dito para eles, aqueles que os pecados forem perdoados, aqueles que eles perdoarem os pecados, esses serão perdoados. E se os pecados forem retidos, esses não serão perdoados. Aí a gente passa para Atos 2. Jesus, no seu ministério terreno, antes de concluir seu ministério terreno, ele sopra o Espírito sobre aqueles homens ali reunidos. Ele vai ascender aos céus, com a promessa de que virá em glória um outro dia. Ele pede para o seu povo esperar em Jerusalém que algo vai acontecer, alguma coisa nova vai acontecer. E a gente lê em Atos 2, 1 a 4. Lembra das palavras de João, capítulo 20. São muito parecidas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estava reunido no mesmo lugar? As mesmas pessoas que receberam o Espírito em João 20. Ok? Não tem dúvida aqui. É o mesmo grupo. Aqueles que estavam em João 20, receberam o Espírito Santo, receberam o poder das chaves. Agora, em Atos 2, essas mesmas pessoas estão reunidas ali pelo comando de Cristo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Geralmente o debate fica na última linha ali, o que é o dom de línguas. A questão do dom de línguas ali é secundária. O ponto importante da passagem é que o Espírito Santo foi derramado com poder sobre essas pessoas no cenáculo. E aqui você não pode perder a bola. São as mesmas pessoas de João, capítulo 20. Qual é o ponto aqui? As súplicas do Antigo Testamento por vivificação e renovação e avivamento não são circunscritas só ao Antigo Testamento. Se o livro dos Salmos é o nosso livro de oração, a gente aprende a orar andando com os Salmos hoje, a gente também é estimulado a pedir para Deus vivificar e avivar a sua obra entre nós. E o que o texto está mostrando aqui para a gente é que nós não oramos por avivamento e vivificação porque a gente está muito satisfeito com as migalhinhas que caíram da mesa do Mestre. O mesmo grupo recebendo o Espírito Santo 2 vezes e com impactos diferentes. Num primeiro momento, lhes é garantido o perdão e a retenção de pecados. Agora, como resultado desse derramamento do Espírito Santo aqui, Pedro vai se levantar e vai pregar, e 3.000 pessoas vão cortar o sermão dele na metade para saber o que precisam fazer para receber a vida eterna. Mas a gente não pode parar aí. Isso é Atos 2. Aí vem Atos 4. Eu vou precisar ler aqui porque minha fonte estourou aqui no meu manuscrito. O texto diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram as notícias de que eles estão sendo perseguidos, ok? A igreja está sendo perseguida, Pedro e João foram presos, o Sinédrio tentou constranger Pedro e João a calar a boca e não pregar mais. Ok, então eles ouviram todo esse testemunho, ouviram que Pedro foi solto, aí eles levantam a voz a Deus, eles oram a Deus e dizem a Deus: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios? Estão citando Salmos, ok? Nosso livro de oração. Por que se enfurecem os gentios, os povos imaginando coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, eles aplicam o salmo à situação deles, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Nota a linguagem desses homens. O que está acontecendo ali, perseguição, cerceamento de liberdade, não está acontecendo por acaso. Deus é soberano também sobre as ondas que ameaçam destruir a igreja, ameaçam afundar o barco da igreja. Aí eles continuam. Agora, Senhor,
olha para suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do teu servo, teu santo servo Jesus. É o que eu tentei enfatizar. Avivamento é uma obra soberana de Deus, ela vem por meio da oração, de invocação e oração dos santos. Deus reforma a sua igreja e muitas vezes o avivamento é acompanhado de sinais e curas e prodígios extraordinários que ocorrem por meio de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque se não ocorrerem esses curas, sinais e prodígios, o que nós oferecemos ao mundo é uma mera filosofia. O que autentica a veracidade da fé cristã? Que Deus acompanha o anúncio da fé cristã com poder. Com poder que não é mensurado pelo ser humano. O tipo de poder que leva o incrédulo mais endurecido, o filósofo mais esperto a botar a mão na boca e dizer, olha, eu estou lidando com algo que não é algo que vai além da minha capacidade racional. Eu não consigo empilhar argumento, porque ali há um Deus altíssimo operando, autenticando aquela mensagem, aquela pregação de Jesus Cristo. Okay? Aí o que acontece? Mesmo grupo de João 20, mesmo grupo de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual é o ponto aqui quando a gente coloca essas três narrativas lado a lado? O mesmo grupo é o alvo da obra do Espírito, o mesmo grupo recebe o Espírito, e o mesmo grupo recebe o Espírito com graças e dádivas sendo dadas com cada vez mais intensidade. O mesmo grupo. Por que a gente se contenta com tão pouco que Deus tem dado para a gente? Quando Deus tem muito mais a dar de si mesmo para nós. Se Deus deu tanto para os seus primeiros discípulos, Ele pode dar o mesmo para a gente aqui. Se a gente invocar, se a gente suplicar, se a gente se humilhar, se a gente olhar, lembrar que Deus é o soberano Senhor e lembrar a Ele das muitas promessas que Ele tem feito para nós como igreja. Ele tem esse prazer de derramar de si mesmo para nós. E lembra, o Espírito é um com o Pai e o Filho. O Espírito é o Deus da consolação presente entre nós. Jesus está à destra do Pai. E Ele, junto com seu Pai, concede o seu Espírito cada vez mais como ondas de amor para nós, para nos dar a certeza de que nós estamos unidos com Cristo triunfante, que vai voltar em glória para nos reunir todos como única igreja, único povo. Então, irmãos e irmãs, a gente não deve se satisfazer com tão pouco. O que eu costumo dizer, me tolerem um pouco agora, como professor de teologia, é que a gente é sistemático quando não deve, não é sistemático quando deve. Então, muitas vezes a gente tem uma teologia muito restritiva do Espírito Santo que impede a gente de notar o quanto Deus quer nos dar por meio de avivamentos. Vou dar um exemplo aqui para quem gosta mais de teologia aqui. Charles Hodge, por exemplo. Você lê a teologia do Charles Hodge, ele foi um homem que experimentou o avivamento do Seminário Teológico de Princeton. O presbiterianismo chegou ao Brasil por causa de avivamentos do Seminário de Princeton. Um homem chamado Ashbel Green Simonton foi aluno do Seminário de Princeton nessa época, e eles viram avivamentos na capela do seminário, alunos quebrantados, alunos se consagrando para serem missionários de todo o canto da terra, por causa do avivamento acontecendo naquele seminário, mas não há um único capítulo sobre avivamento na obra desse homem, mesmo ele experimentando avivamento. Por quê? Porque essa noção de que Deus tem poder de visitar como ondas o seu povo, desafia as nossas formulações quadradinhas. Então, muitas vezes, nós não somos sistemáticos onde deveríamos ser sistemáticos, no que a Bíblia afirma sobre Jesus, sobre o Pai, sobre quem é o Espírito como ser pessoal, um com o Pai e o Espírito. Do outro lado, a gente quer ser sistemático onde não deveria, onde a gente poderia ter uma abertura maior, experimentando ou esperando com expectativa por novas visitações do Espírito Santo. E aí, antes de concluir, eu trago uma ilustração do próprio Jonathan Edwards. Quando a gente lê sobre Edwards, talvez o grande pensador de avivamento na história da igreja, ele experimentou avivamento e tentou interpretar o fenômeno à luz da Bíblia com muita felicidade, diga-se de passagem, as percepções dele são brilhantes. Ele, no seu ministério, ele experimentou várias ondas de avivamento. Isso é interessante. Então, na sua igreja em Northampton,
ele experimentou em 3 ou 4 anos, pelo menos 3 ou 4 avivamentos distintos, cada avivamento sendo maior do que o antecessor, do que o que antecedia. Experiência dos nossos discípulos e apóstolos aqui no Novo Testamento. Então, quando a gente lê sobre as orações por vivificação e avivamento no Antigo Testamento, a gente é lembrado no Novo Testamento, em textos importantes sobre a fundação da igreja do Novo Testamento, que a igreja se tornou igreja por conta de ondas sucessivas de derramamento de Espírito sobre ela. De tal forma que em 300 anos, um grupinho minúsculo na província da Judéia, uma província turbulenta, judeus eram indomáveis, esse grupo em 300 anos conquistou o mundo. 350 depois de Cristo, os cristãos eram mais de 60% do Império Romano. Uma fé que começou adorando uma pessoa que foi crucificada como ladrão na cruz, mas que aquele que foi crucificado era Deus encarnado e que ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus. E antes de ascender, já soprou o Espírito sobre a igreja e, assunto aos céus, derramou o Espírito não só em Jerusalém, mas em Judéia, Samária, até os confins da terra, como se vê aqui. Deus alcançando os seus aqui no Japão. Algumas aplicações práticas para a gente aqui, à luz do que a gente está vendo. Primeiro, a gente tem que reconhecer e abandonar nossos pecados, até mesmo os pecados de estimação. A chave para nós é confrontar nossa vida com a Sagrada Escritura. O que a Escritura diz que é pecado tem que ser abandonado na nossa vida. Se nós almejamos esse tipo de derramamento do Espírito, esse batismo de fogo em nosso meio, nós precisamos arrancar, fazer as devidas amputações no que se refere a pecado. Nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com o Espírito Santo. Okay? Se esse Espírito é santo, ele não vai habitar onde o pecado é tolerado, onde há uma atitude de descaso contra o pecado entre nós. Então, como igreja, como povo de Deus, a gente tem que reconhecer nossos pecados, abandonar nossos pecados. É coisa boa, por exemplo, no nosso culto público, ter algum momento onde a igreja possa fazer um tempo de silêncio, pensar nos seus pecados, pensar nas suas faltas, implorar o perdão e um irmão, uma irmã mais experiente, orar para que Deus aplique o seu perdão a toda a comunidade de fato experimente perdão da parte de Deus. Então, o primeiro ponto, se nós queremos avivamento em nosso meio, a gente tem que reconhecer e abandonar os nossos pecados. Segundo ponto, que eu já tratei há pouco, nós precisamos voltar à palavra de Deus. E voltar à palavra de Deus não só para sermos animados com o que Deus fez no passado, mas também para lembrar a Deus que Ele pode e deve fazer no nosso tempo o que Ele fez no passado. Porque Deus tratou com misericórdia o seu reino de Judá. Quando a gente hoje, olhando para o passado, a gente conhece os pecados daquele reino, os vacilos dos reis. O rei Ezequias, uma hora é abençoado com avivamento, daqui a pouco, quando é anunciado que ele vai morrer, ele luta com Deus para não morrer, e a sua luta com Deus para que ele não seja morto, que a sua vida seja estendida, é que vai abrir as portas para a Babilônia vir destruir o povo da aliança. O rei Josias, a gente ouviu do avivamento do rei Josias que nunca houve em Judá, em Israel, uma Páscoa como feita pelo rei Josias. O rei Josias desobedece a ordem do profeta, sai para uma campanha infeliz e é morto na campanha, e os filhos dele não têm a autoridade, não têm a estatura espiritual de Josias, e 3 gerações depois, 3 reis depois, Judá é arrasada completamente, totalmente destruída, o templo, os utensílios do templo, tudo aquilo é vandalizado e levado para a Babilônia. Os homens do passado eram perfeitos, como nós não somos perfeitos, mas ao voltar à palavra, nós agora podemos, por assim dizer, ousadamente relembrar a Deus do que Ele pode fazer pela gente hoje. Então a gente é chamado a voltar à palavra. Mais uma vez, a gente deve ansiar por conhecer Deus cada vez mais. Você volta no slide, vê os versos bíblicos dos Salmos. Deus é o Senhor, Deus é o misericordioso, é o benigno, é o alto, é o sublime, é o onipotente. Ele é o soberano de todas as coisas. Encha sua mente e seu coração de quem Deus é. Deixa essa visão exaltada de Deus ganhar sua imaginação, ganhar o seu coração, seja guiado por isso. Aí, encantado com essa grandeza de Deus, a majestade, a soberania de Deus, ouse grandes coisas por amor a Ele. Ousadamente,
Você pode ficar de pé em nome de Jesus e lembrar, Senhor, olha, o Senhor não restaurou as muralhas de Jerusalém? O Senhor não ajudou a reerguer o templo de Jerusalém? Olha o teu povo nessa nação. Como você se vê aqui no Japão? Você se vê aqui fugindo da situação de caos no Brasil, da incerteza no país, a nossa gangorra política e econômica? Porque, se Deus é soberano, por que você veio para cá? Só para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais regrada, mais estável? Não, Deus trouxe cada um de vocês para cá como missionários. E Deus quer servir de vocês como missionários. Então, com uma visão grandiosa de Deus, você pode lembrar que, independente de onde você está trabalhando e servindo, Deus pode usar você como um lumiar, como um farol nessa nação, no lugar onde o sol nasce, né? Lugar do sol nascente, terra do sol nascente. Por último, se conecte com outras pessoas para orar para o avivamento. A gente pode orar sozinho, deve começar a orar sozinho, mas sozinhos a gente nunca consegue perseverar. Essa é a nossa sina, porque nós somos chamados a viver em comunidade, a viver na igreja. Então, na medida que você começa a vocalizar seu anseio pelo que Deus pode fazer aqui, outras pessoas, você vai descobrir que outras pessoas têm esse anseio também. Marque de orar com elas. Talvez na hora de trabalho, na sua fábrica, talvez uma meia hora antes do culto, vocês podem chegar juntos no domingo e ter um tempo entre vocês para orar. Eventualmente outras pessoas começam a se reunir para orar. Você pode arregimentar sua família para orar por avivamento. Se conecte com outras pessoas e persevere orando para que Deus dê avivamento para a sua igreja, para outras igrejas, eventualmente avivamento que inflame o país de ponta a ponta. Eu encerro com John Wesley aqui. Ele diz assim: às 3 horas da manhã, como estávamos continuando em oração, o poder de Deus nos sobreveio de maneira que clamamos por causa da alegria imensa e muitos caíram no chão. Quando nos recuperamos um pouco daquele temor e admiração que vieram da presença da Sua Majestade, começamos a falar em uma só voz: Te louvamos, ó Deus, reconhecemos que Tu és Senhor. Que Deus dê avivamento para o seu povo no Brasil, no Japão, que Deus os use para ver raiar um novo tempo, onde Deus seja de fato magnificado e a palavra de Deus se espalhe por toda a terra. Não fiquem desanimados, permaneçam firmes, busquem encorajamento em bons pregadores, bons obreiros, busquem criar igrejas de fato saudáveis nesse país, na esperança de que Deus pode usar vocês para alcançar homens e mulheres dessa grande nação, levá-los a Cristo Jesus. Quem sabe vocês não conseguem contemplar esse mover poderoso de Deus, avivamento aqui no Japão, como outros têm contemplado em outros países também. Vamos orar e depois o pastor está com a palavra. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tu que és o grande Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu que se inclinaste em misericórdia para nós que não éramos nada, só pecado e miséria, mas o Senhor, por pura graça, nos tornou Teu povo, Tua nação peculiar. Senhor, não deixa Teu nome ser envergonhado por causa das nossas falhas e pecados. Ajuda-nos a abandonar nossos pecados, nossa miséria. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos apaixonados pela Tua glória e majestade. Ajuda-nos a amar a Tua palavra, a buscar direção na Tua palavra, estudar a Tua palavra, a proclamar e anunciar a Tua palavra com garra, com paixão, sem temor algum. Deus, sobretudo, nós imploramos, dá Teu Espírito Santo para a gente. Nós precisamos do Teu Espírito. Sem Teu Espírito a gente não é nada. Os nossos esforços são nada. Nós, sem o Teu Espírito, somos vergonha para o mundo. Mas imploramos, ó Deus, dá Teu Consolador para a gente. Nós imploramos, derrama Teu Espírito Santo sobre a gente. Reaviva-nos, encha-nos de paixão e poder e graça que vem do Teu Espírito para que a gente faça a diferença em nossas comunidades, mas também nesse grande país. Nós te imploramos tudo isso em nome de Jesus, Ele que morreu pelos nossos pecados. Amém e amém.